Estamos de volta com Conexão 80 com o Mr. Crowley do Ozzy Osbourne interpretado pelo Dani. Se liga aí. É um pássaro? É um avião? Não, é o Gabriel Lott chegando agora no Conexão 80. Se liga aí. Gabriel, se apresenta pra galera aí, pra galera te conhecer melhor, por favor. Meu nome é Gabriel Lott, eu sou natural do Rio de Janeiro e tenho 41 anos. Eu pratico já o paraquedismo desde 1997, então já tem bastante tempo aí. E eu comecei no wingsuit há 10 anos atrás. Só que eu comecei saltando do avião, que é o natural, né? E logo depois eu comecei a saltar da pedra, um ano depois.
Então faz 9 anos que eu salto de wingsuit da pedra e 10 anos do avião. Gabriel, sobre aquela história dos arcos do esporte espetacular que você gravou, que você saltou e atravessou os arcos, né, que estavam pendurados por drones. Conta um pouquinho sobre essa aventura para a galera. Em 2017, na verdade, eu competi num campeonato mundial que chama WWL, que é World Wingsuit League, né, então a Liga Mundial de Wingsuit, e fui campeão mundial, então justamente de acertar o alvo. E aí depois eu comecei a brincar mais de acertar outros tipos de alvo, fui evoluindo aí, acertei um alvo na mão de um amigo meu que estava debaixo de um paraquedas, ele segurando um alvo e eu acertei na mão dele. E aí veio essa ideia de fazer uma coisa inédita, né? Porque outros alvos algumas pessoas já tinham feito. Essa na mão do meu amigo foi inédita, e essa do esporte espetacular, que foram drones segurando os aros, né, também foi inédita. A ideia era justamente não acertar o alvo, ou seja, passar no meio ali do arco, o que seria um pouquinho diferente. Qual a diferença do base jump para o wingsuit? Então, no base jump, na verdade a gente chama de base jump o salto de alguma plataforma, um objeto fixo, né? O base ele é uma sigla, B-A-S-E, que significa Building, Antenna, Span e Earth, que seria prédio, antenas, pontes, né, ou construções assim, e terra, o salto da montanha. Então, quando você salta desses objetos, já é considerado base jump. Você pode fazer o base jump com ou sem o wingsuit. O que vai determinar isso? Primeiro, você querer, obviamente. Segundo, a altura do objeto é importante, porque o wingsuit você precisa de objetos mais altos para você poder saltar. O base jump, sei lá, tem maluco aí que faz até de 30 metros. Eu já fiz de 45, mas não curto muito. Mas você faz saltos mais baixos. O paraquedas, ele é exatamente o mesmo. Eu tiro ele do wingsuit, coloco o paraquedas e posso saltar da montanha. E eu posso colocar o wingsuit, acoplar nele ali, o paraquedas, e saltar e planando ali para longe da montanha. Só que você precisa ter bastante treino do avião no wingsuit, né? Saber controlar muito bem para conseguir saltar da montanha. Porque o wingsuit você fica com o braço preso ali. Então é como se fosse uma camisa de força para você se jogar e ter que equilibrar. Quando você está sem wingsuit, você ainda consegue girar os braços, as pernas, correr, por exemplo, para sair de um objeto, se ele for mais difícil, né? Se você tiver que ganhar uma distância. Então, facilita bastante. O wingsuit eu diria que é o segundo passo do base jump. Então, teria que estar um pouco mais avançado. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que funciona o wingsuit. Eu tenho alguns aqui atrás de mim, na verdade uns 13 aqui, mais ou menos. Tem uma coleção de wingsuit. Então, vou pegar no cabide aqui, né? Aqui eu tenho alguns. Bom, o wingsuit ele tem as asas de braço, né? E as asas de perna, tá? Elas são separadas, essas asas. Então é um pouco complexo assim, né? A gente entra na parte de aerodinâmica, o que é muito complexo, na verdade. Então quando a gente pula da pedra, o ar ele entra aqui nesse inlet, né? Nesses copinhos aqui, e faz com que infle a asa. E a asa, uma vez inflada, ela fica rígida, né? De certa forma rígida, e a gente consegue entrar em voo. É um pouco mais complexo do que isso, né? Eu falando assim, porque é muito fácil. Se eu falar para uma pessoa assim, você se joga da pedra, ele vai inflar e você sai voando. Você acha que é só colocar uma roupa, abrir os braços ali, a perna e sair voando. Bom, não é bem assim, porque quando a gente salta, você tem que saltar no ângulo correto também. Porque se eu saltar com a cabeça mais alta do que os pés, eu vou entrar em queda e vou acabar deslizando para trás e batendo na pedra. Se eu saltar muito flat, né, ou seja, muito reto aqui, ela não vai deslocar. Imagina pegar uma folha de papel e largar. Quando a gente pega uma folha de papel e larga, ela desce, né, voando para tudo quanto é lado. Ela não tem um voo certo numa direção. Então no wingsuit, quando eu salto da pedra, eu já tenho que estar com a cabeça um pouco mais baixa que o corpo, ou seja, um ângulo mais ou menos de 45 graus, para quando ela inflar, aí sim, na hora que ela inflar, eu ganhar essa rigidez na asa. E conforme eu vou acelerando, né, a velocidade, por causa da gravidade me puxando para baixo, aí sim eu vou começar a deslocar e sair de perto do objeto. Então, por isso é preciso um pouco mais de altura, né, um objeto mais alto, e bastante técnica para conseguir fazer isso aí com segurança. Né? E tem recorde mundial de distância? Então, a gente tem hoje alguns campeonatos. Como o wingsuit ainda é um esporte um pouco novo, eu diria assim, novo da forma como ele está agora, né?
porque, vamos botar aí, há 20 anos atrás, era um experimento ainda, né? Algumas pessoas, principalmente tinha um francês, né? O Patrick Gardon, que em 98 ele morreu, mas ele era um cara que foi um cara que realmente, assim, ele melhorou muito, ele evoluiu muito o voo do wingsuit. Ele fez com que realmente o wingsuit começasse a voar legal. Então é um esporte relativamente novo. Vamos lá. Dentro desse novo wingsuit, a gente tem algumas competições. Às vezes as pessoas cortam algumas modalidades, às vezes colocam, mas basicamente tem se competido aí em 3 modalidades. Eu participei de um campeonato mundial desse aí lá na China, onde a gente saía da pedra e a gente tinha que ir lá embaixo, em cima de um telhado, a nossa referência era um telhado lá embaixo. Quando você saltava da pedra, quem conseguia passar mais alto naquele telhado, ou seja, quem passasse mais alto acima daquele telhado, significa que o cara teve uma melhor performance de voo, né? Conseguiu manter o voo mais alto. Para medir isso, a gente usava um GPS. Cada um tem um GPS que a gente bota no capacete. É um GPS feito para isso aí. Ele é bem preciso, ele é ligado, conectado, né, a 11 satélites, então é bem preciso. Então essa é uma das modalidades. A segunda modalidade, que é a modalidade que mais tem crescido, assim, mais tem interessado as pessoas, talvez porque seja legal de assistir, né? É o campeonato de acertar o alvo. Então a gente coloca um alvo de isopor, né? Com os pontos ali, como se fosse um tiro ao alvo mesmo. Então o centro valendo 100 pontos, depois, não sei, 80, 70, 60, enfim, diminuindo ali. E a gente salta com uma haste no capacete, né? Como se fosse um chifre para frente ali de unicórnio. E eles colocam uma câmera de alta resolução, né? Ele tem muitos frames por segundo. Então a gente vem voando, aonde aquele chifre ali entrar no isopor, a câmera vai mostrar exatamente aonde você acertou com aquele chifre. Se você acertou no meio, fez 100 pontos, se acertou em 80, 80 e assim vai. Então você vai fazer diversos saltos, vai somar esses pontos e quem tiver mais pontos no final vai ser o campeão. Esse daí eu fui campeão em 2017 e foi assim muito maneiro porque foi o primeiro brasileiro, né, a ganhar um campeonato mundial assim de wingsuit e para mim foi muito interessante, assim, eu fiquei bem feliz porque foi algo surpreendente, eu não esperava isso aí. E a terceira modalidade, que eu acho que é a mais antiga, né, a mais comum, que não é tão interessante para quem assiste, mas para quem participa é bem legal, que é a velocidade. Então, a mesma coisa, os organizadores eles marcam um ponto no chão fixo, por exemplo, uma casa, ou pode colocar uma faixa mesmo no chão, e a gente salta da pedra, e quem cruzar ali no tempo, né, no menor tempo, vai ser o campeão. Eles usam para isso aí também uma câmera de alta, super, hiper assim, definição. Você não consegue nem enxergar uma imagem, essa câmera não serve nem para mostrar a imagem, né? Ela fica só os quadriculados em volta da pessoa, e aí o cara lá que está mexendo na máquina, ele vai ver o quadrante mais extremo do cara que saltou ali, qual o segundo, né, milésimo de segundo que ele cruzou a linha. Porque esse campeonato hoje em dia, você pega aí de 20 atletas participando, do primeiro para o último colocado, você tem 1,5 segundo de diferença. Então o campeonato é definido em milésimos de segundo, ou seja, é bem preciso essa medida aí. É um campeonato bem difícil também, porque quando a gente fala em acelerar um wingsuit, né, voar o máximo dele ali próximo ao chão, a montanhas, isso fica bem complexo, né? Para explicar que eu levaria bastante tempo, mas para quem conhece aí sabe que é bem complexo, é bem perigoso, assim. Cara, o Patrick era o cara que voava com o cachorrinho nas costas ou não? Esse que voava com o cachorrinho foi o Jim Potter. Ele morreu, acho que foi 2015, 2016, Jim Potter. Ele voava lá em Yosemite, né, nos Estados Unidos, com o cachorrinho, um escalador. Não foi o Patrick que passou por aquela fenda na pedra? Não, esse aí é outro. Tiveram conhecidos 2 caras que passaram na fenda. Um foi o Alexander Poli, um italiano, e o outro foi o Uli Emanuele. Desculpa, o Alexander Poli ele era misturado, mas é norueguês com italiano, e o Uli Emanuele era um italiano.
dois já morreram também praticando esse esporte. Complicado. O Patrick Gardon, né, que foi o francês que estava falando, ele morreu, ele não chegou a fazer saltar da pedra com wingsuit, ele saltava só do avião. Mas ele foi um cara assim, que ele realmente revolucionou o esporte. Já existiam outras pessoas voando de wingsuit antes, mas ele criou algumas coisas no wingsuit assim que melhoraram muito a performance dele. Ele foi um cara, um marco assim, para mim pelo menos, no esporte. Rapaz, é bem tranquilo a sua vida, né? O seu esporte é arriscadíssimo, que é o base jump com o wingsuit, e o seu trabalho, se não é mais, é igual, né? Porque o Gabriel é sniper da Core no Rio de Janeiro. Então, essa relação para mim, elas se completam, né? Eu, quando estou trabalhando na polícia como sniper, e ainda mais aqui no Rio de Janeiro, né, que a gente tem bastante aí trabalho, bastante ação, é comum eu lidar com a perda, né, de alguns amigos. Infelizmente já perdi alguns amigos no trabalho, e no esporte não é diferente. Eu também já perdi alguns amigos, porque o meu esporte também é arriscado. A minha profissão é arriscada e o meu esporte é arriscado. Dos dois lados eu já perdi alguns amigos, e eu acho que a gente vai aprendendo a lidar, quando está próximo a gente, né, a gente vai aprendendo a lidar com isso um pouco melhor, entendendo um pouco mais assim, entendendo que as pessoas, algumas pessoas, quando elas escolhem, optam, né, por uma profissão de risco, um esporte de risco, elas estão ali, digamos assim, aceitando justamente o risco que você corre quando você está praticando isso. Então, hoje eu na minha profissão, no meu esporte, eu sei que alguma coisa pode acontecer comigo, né? E perder a vida para mim, se eu estiver praticando o meu esporte ou trabalhando, é algo que eu diria, se eu pudesse falar, né, depois, se houvesse vida após a morte, ou se há, não sei, eu diria assim, não, beleza, eu não me arrependo hoje. Por quê? Porque eu aceito esse risco. É tão bom para mim, me faz tão feliz praticar o esporte ou o meu trabalho, que eu aceito esse risco. E eu perdi alguns amigos que pensavam igual a mim. Então eu não me arrependo, eu não fico tão chateado por eles assim, porque eu penso o seguinte, eles sabiam o que estavam fazendo e aceitaram esse risco. E infelizmente aconteceu. Obviamente que eu não quero. Então eu tento praticar o meu esporte da maneira mais segura possível. Como? Estudando, entendendo como funciona, vendo os casos que já aconteceram de acidentes para eu poder aprender com o erro de outras pessoas. E no trabalho é igual. Então eu me dedico bastante ao meu trabalho também. Eu tento treinar sempre, estar o mais apto possível para poder tentar realizar o meu trabalho com a maior segurança possível. E uma coisa que é bem interessante dos dois, assim, uma relação, né, que eu falei que elas têm, não só dessa coisa de perder algumas vidas, mas da concentração. Então, quando eu estou saltando, eu preciso, assim, na hora que eu salto da pedra, eu vou ter uma emoção, né, ou seja, há um medo, todo mundo sente um pouco de medo. A diferença de uma pessoa corajosa para uma pessoa que não é corajosa é você enfrentar esse medo. Não quer, quando alguém me vê lá saltando a pedra, fala, pô, esse cara não tem medo. Eu tenho sim. A diferença é que eu consigo enfrentar o meu medo e naquele momento ali controlar minhas emoções. Por quê? Eu salto da pedra, eu estou começando a entrar em queda livre. Eu preciso, como eu falei, né, estar numa posição correta, esperar o wingsuit inflar para fazer um posicionamento correto do meu corpo, entrar em voo. Uma vez que eu entro em voo, eu estou, na verdade, num risco enorme, porque eu estou caindo a 200 km por hora, né, numa coisa que eu sei que é perigosa, e ao mesmo tempo eu preciso começar a fazer cálculos. Que cálculos? Se eu for passar perto daquela árvore, como tem no vídeo lá de Hindenburg, né, que eu vou voando no meio de umas árvores assim, próximo ao chão, eu preciso o tempo todo estar calculando, olhando, estou perto demais do chão, agora é a hora de eu afastar, vou curvar antes, porque o wingsuit não responde imediatamente. Quando você faz uma curva, não tem uma quilha. Então, a gente faz um side slide, a gente escorrega de lado ali um pouquinho, então eu preciso sempre me anteceder ali aos meus atos e estar calculando. E também calcular o momento que eu vou abrir o meu paraquedas, porque a gente não tem um altímetro para nos dizer a altura da hora de abrir o paraquedas, é tudo no olho. E no meu trabalho não é diferente. Quando eu entro numa favela e tem pessoas atirando contra mim, contra a minha equipe, eu estou lá tomando tiro, eu sei que tem um risco enorme e ao mesmo tempo eu tenho que estar calmo para poder efetuar um tiro com segurança, por ser sniper, fazer um cálculo de vento, cálculo de distância, levar todas essas considerações assim, conseguir enxergar com calma se a pessoa é realmente uma ameaça ou não, se eu tiver que atirar contra ela. Então,
eu acho que todo esse controle da mente no momento de estresse, eles se completam. Então, o meu esporte como minha profissão é justamente lidar com momentos de estresse da forma mais calma possível. Tem uma cena no filme Sniper Americano que ficou muito famoso, né, pelo Bradley Cooper. E tem uma das cenas que ele tem uma criança na mira segurando um lançador de bomba, né? Cara, como é pra você ter uma pessoa na tua mira? Então, eu acho que isso é até uma mística, assim, né, dentro do sniper. Todo mundo sempre pergunta, né, o que é você atirar, ter uma pessoa na sua mira. Eu diria o seguinte, que o que tem que ser pensado não é que um atirador, né, um sniper, quando ele precisa atirar contra uma pessoa, que ele está tirando a vida da pessoa. Você pode pensar de uma outra maneira, ele está salvando a vida de outra pessoa. Porque quando você precisa atirar em alguém, né, significa que uma outra pessoa está correndo risco de morte ou você mesmo, que é o que o nosso código aí né, penal, a Constituição ali, ela diz, que é a legítima defesa, né? Então, na legítima defesa, você vai agir, né, se alguém tiver tentando tirar a sua vida ou a vida de uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa for inocente, obviamente, não estiver dando causa àquilo ali, você pode agir. Então, se por acaso um sniper ele precisa atirar numa pessoa, pelo menos um sniper policial aqui no Rio de Janeiro, ele só vai fazer isso se for para salvar uma outra pessoa, seja ele mesmo ou um colega. Então, assim, eu acho que fica até mais bonito de dizer assim, né? Eu salvei uma pessoa e não tirei a vida de outra pessoa. Se você me permite, Marcelo, tem uma pergunta para fazer assim que é interessante para fazer as pessoas abrirem um pouco a cabeça, né? Que eu gosto de fazer. É o seguinte, se eu perguntar para as pessoas assim, agora, assim, imediato, né? Para falar rápido, qual o sonho da pessoa? Se ela tivesse todo o dinheiro do mundo, todas as possibilidades do mundo, o que você faria? E tem muita gente que tem que parar, pensar, ficar assim, peraí, aí pensa em comprar um carro, alguma, sabe? Não, fica aquela coisa assim, não sabe. Eu sei, eu faria exatamente a mesma coisa, só que eu viajaria mais vezes. Então, assim, eu já vivo o meu sonho, independente de dinheiro, né? Se me dessem todo o dinheiro do mundo, eu continuaria sendo sniper e saltando das pedras. Só que eu faria talvez um pouco mais de vezes, viajaria um pouco mais, aproveitaria mais ainda isso aí. Mas muita gente tem às vezes essa oportunidade, ou a pessoa faz uma pergunta dessa e a pessoa não sabe nem o que é realmente o sonho da vida dela. Eu já estou vivendo meu sonho. Bom, para a galera aí que está assistindo, né, de todos os locais em volta aí que assistem o seu programa, o recado que eu tenho para dar vivam a vida, encontrem os sonhos de vocês e realizem os sonhos, porque os sonhos são para ser vividos. Não adianta a gente só sonhar com eles, não, tem que realizar mesmo. Aproveitem aí bastante o que eu tô falando, porque eu sou uma das poucas pessoas, eu acho, que consegue viver plenamente o sonho e não precisa de muito dinheiro para isso não. Se o sonho da pessoa precisar de dinheiro, então corre atrás, ganha dinheiro e vai realizar o sonho. E no terceiro e último bloco, não saiam daí porque tá muito legal. Cinema com Edu Felistock.